E aí, amigos, tudo bem? Eu sou Sérgio Souza e você está no Só Acontece com a América. Galera, fazendo um vídeo aqui do pós-jogo do América, né? Fazendo hoje sábado pela manhã. O jogo foi sexta-feira à noite. Antes de começar a falar do jogo, eu queria primeiro agradecer o pessoal do Tempo Esportes que me convidou para fazer o jogo, né? Fazer o seu comentarista do jogo do América. Tive a honra de participar lá com o Edivaldo, ser convidado pelo Matheus, que trabalha lá no Tempo, de uma galera que trabalha lá, de Edmar Oliveira, que acompanho tem muito tempo, na, na, toda nessa parte da crônica esportiva mineira, né? Muito legal ter a oportunidade de participar, com o Jaime Júnior, é legal ver como é que funcionam as transmissões e agradecer pela oportunidade. Fizemos lá nós falamos um pouquinho de bobagem lá, mas no final acho que deu certo. E agradecer também o pessoal que prestigiou, que mandou mensagem, todo mundo aí, muito obrigado, viu? Galera, mas aí vamos falar do jogo. Bom, estreia do Humberto Valentim, América arrancou um empate à força, apesar com o Amazonas, mas pelo jeito que foi, pode ser que dê um ânimo para a equipe, né? Bom, vamos lá. O América entrou em campo bem com algumas poucas modificações, mas modificações significativas, né? Para começar, nós entramos com 4 jogadores da base, que tinha muito tempo que a gente não fazia isso, e o Humberto Valentim parece que mostrou que não tem medo de arriscar em jogadores jovens, não. Isso é um ponto positivo para ele. Vamos lá. A primeira que eu achei, assim, o primeiro jogador que eu achei que teve mais coragem foi o Cássio. A gente está tendo problemas sérios com goleiros, tem 2 anos. O melhor goleiro que nós tivemos nos últimos 2 anos foi o Elias, que não ficou no ano passado. Trouxemos o Matheus Mendes esse ano, que para mim não está um pouco. Se tiver um pouquinho acima do nosso, se tiver acima dos nossos, nós temos no nosso elenco, né? Na minha opinião. Aí ele entrou com o Cássio num jogo complicado, que a América não podia perder de forma alguma, colocou o rapaz no gol, deu confiança e mostrou que ele confia no Cássio. Mas vamos falar do como a América entrou? Entrou com Cássio, Júlio, Lucão e Ricardo Silva. Na ordem era Lucão, Ricardo Silva e Júlio. O Júlio mais pela esquerda, o Lucão pela direita, Ricardo Silva mais centralizado. Nosso lateral, a gente tivemos uma estreia do Maguinho, vou falar um pouquinho do Maguinho, principalmente no segundo tempo. O Cauã Diniz, Miqueias e o Paulinho. Na frente, Miguelito, o Willian do Bigode e Figueiredo. Eu estava esperando o América entrar em campo para sentar, né? Para a gente ver como é que começava o jogo. Eu esperava, o América vai no 3-4-3 ou ele vai no 3-5-2. E o América foi no 3-4-3. Colocando o Maguinho e o Paulinho como alas, fechando o meio campo, e com 3 zagueiros fazendo a sobra na cobertura dos laterais e ali por vento, porque a estocada do Amazonas, né? E o Miguelito, ele não foi, eu pensei, ele pode ser o quarto homem do meio, o terceiro homem de meio de campo, né? Ou o quinto homem do meio de campo, deixando mais à frente Bigode e Figueiredo, mas não. O Miguelito jogou bem aberto à direita, o Figueiredo na esquerda, e o nosso do Bigode mais centralizado. O jogo começou, a gente não conseguia se organizar defensivamente nem segurar a bola. Nos primeiros 10 minutos, o time dele teve 2 chances de entrar dentro da área, de chutar contra o Cássio, erraram o gol, mas tiveram chances de chutar, o time do Amazonas. A partir dos 12 minutos, nós começamos a equilibrar, nós começamos a sair com a bola melhor, tocando mais rápido. O Bigode e o Figueiredo começaram a inverter as posições, começou a confundir ao time do Amazonas. Não que a gente criasse, mas a gente conseguia sair um pouco da nossa área, mas com pouca efetividade. Aquele problema sério que nós temos de o goleiro adversário pode sair para tomar café que a gente nem vê, porque a bola a gente não chuta, a gente não consegue entrar dentro da área. E foi assim, arrastamente, raramente a gente dava um susto neles efetivamente. A gente estava tomando susto atrás com as chegadas do Amazonas, né? A nossa posição
quando nós jogamos com os 3 zagueiros, o Amazonas não estava entendendo muito como marcar a nossa saída. Assim, quando nós organizamos melhor, sabe, o Cauã Diniz veio mais para perto do zagueiro, o Miquel ficou mais saindo, e os laterais, que teoricamente eram alas, que compunham o meio de campo, começaram a se abrir, a gente começou a inverter jogadas, e até conseguimos sair com alguma facilidade, isso até os 20 minutos. Depois dos 20 minutos, parece que o Amazonas encontrou a forma de marcar o América, e esse é um problema. Quando o time encontra a forma de marcar o América, nós temos dificuldade para romper essa marcação, sair dessa marcação, né? O time deles encontrou a marcação e aí a gente parou de sair. Aí que volta os lançamentos de Lucão, Ricardo Silva e Júlio, que não tem essa qualidade toda para fazer esses lançamentos. Então a gente lançava muita bola para fora, fazia viradas de jogo que não surtiam efeito, dava muito contra-ataque. E numa bobeada nossa, no primeiro tempo, aos 35 do primeiro tempo, num levantamento de bola, a falta do lado da área, nossa zaga, a bola bate no nosso zagueiro, se não me engano foi o Lucão, não posso ter enganado, mas foi o Lucão que a bola resvala, sobra para o Henrique Almeida, o Cássio sai e faz o pênalti. Na minha opinião, o pênalti, claro, não teve nem tem o que discutir. O Henrique Almeida ia fazer o gol. O Cássio tira a bola, mas tira junto com o Henrique Almeida. Dos últimos 3 jogos, nós sofremos 3 pênaltis, né? Foram 3 pênaltis marcados contra o América. Desses 3, o único que eu acho que não tinha como fazer coisa diferente foi o que o Cássio fez. Porque o Henrique Almeida estava dentro da área com a bola, ele saiu, ele chegou junto, ele tentou chegar antes do Henrique Almeida, mas ele chegou junto, ele chegou nem depois, chegou junto, ele tirou a bola e o Henrique Almeida junto. Então, pênalti, mas o Cássio eu tiro, diferentemente de Lucão, que fez um pênalti ridículo contra o Botafogo, e se o Matheus Mendes fez um pênalti pior ainda contra o Remo, porque a do Remo, se a gente lembrar o jogo Botafogo de Ribeirão Preto, a bola tá no alto, na lateral, e contra o Remo, na lateral, a bola era do Matheus Davó, nem dá muito problema não, na linha de fundo, quase sem ângulo, com dificuldade, o nosso goleiro vai lá e joga ele para fora. Essa do Cássio, ele estava frente com o Henrique Almeida, o Henrique Almeida ia fazer o gol, não teve como. Tanto o Cássio tomou o cartão amarelo. Veio o pênalti, o atacante deles lá fez o gol, bateu bem, fez o gol, e nós sentimos novamente o gol, começamos a nos perder um pouco, teve um lance, um levantamento da área, assim, o lado direito de novo, né, que teve um escanteio, a bola cruzou na área, a bola voltou, a bola voltou pro lateral dele, na ponta esquerda do ataque deles, lado direito da nossa defesa, o Cauã Diniz escorrega, o cara consegue fazer um cruzamento livre, a bola encontra o atacante deles, desvia de cabeça no chão, falei, gol. O Cássio fez uma defesa sensacional, porque eu pensei que ia ser gol, porque o cara meio em diagonal, cabeceou no chão, o Cássio, antes dela quicar, ele se antecipou e fez a defesa, ótima defesa do Cássio. Não estou falando que é a solução dos nossos problemas, não, mas pior do que os que estavam lá antes, ele não fez nesse jogo, né? Não sei se tem condição de atuar no América, mas pior do que os outros estavam lá, ele não fez, tá? Ele não fez pior que os outros. Fez a defesa e jogou para escanteio. A América tenta de novo fazer uma abafa no primeiro tempo, mas aí a gente não conseguia se limitar, a gente não conseguia acertar uma vez o chute no gol, que é um problema sério que nós temos, nós não conseguimos ser efetivos nas nossas finalizações. Nossas finalizações são sempre difíceis, marcadas, a gente não consegue abrir espaço, é uma dificuldade terrível que a gente tem com isso. Bom, mas o balanço do primeiro tempo foi isso, com uma criação de meio campo muito pobre, e 1-0 ficou de bom tamanho no primeiro tempo, pelo que aquilo que as duas equipes montaram, né? No segundo tempo, volta o América com uma substituição. Ele tirou o zagueiro, o Júlio, que eu não tiraria o Júlio, eu tiraria o Lucão, porque o Lucão para mim não estava bem, e colocou o Tite Ortiz. Sai Júlio e tenta Tite Ortiz.
Por quê? O América estava muito pobre no meio campo. O Valentim acha interessante, ele percebeu isso e já voltou com a mudança do vestiário. Não esperou aquele tempo todo, que normalmente os outros técnicos tinham. O William Batista, às vezes ele mudava no intervalo também, seja verdade, seja dita, né? Bom, ele já mudou para dar uma qualidade no América, e o América começou a fazer triangulações. Assim, começou com o Tite tabelando, encontrando situações, mas aí faltou ali um pouco da presença diária. Com o do Bigode, nós não temos uma presença diária assim, que impõe algum respeito, sabe? Ele movimenta para lá e para cá, mas ele participa pouco do jogo, e além de participar pouco do jogo, ele não preocupa os zagueiros com a presença física dentro da área, porque é um jogador de menor estatura, né? E aí a gente conseguiu, teve uma bola que, uma boa triangulação que a gente conseguiu, quase que o Cauã de início fez o gol, uma boa jogada, até o Willian do Bigode participou, tabelas, bem interessante com o Tite Ortiz, que o Miguelito parece que aproximou dele um pouco mais, que o Miguelito começou a ficar mais livre, mas a gente não conseguiu fazer o gol, e a gente continua tentando as tabelas, mas aí, aos 9, 10 minutos do primeiro tempo, o time deles recupera uma bola, de novo, a gente perde muita bola perto da nossa defesa, sabe? Então, a gente perdeu a bola, o jogador do time deles toma, faz a tabela, entrega pro meio campo, ele vai correndo, mas numa liberdade, assim, sabe? Parecia que estava num campo, correndo, estava no campo, né? Mas estava num deserto, sabe? Não tinha ninguém para chegar perto dele, ele foi correndo, aí chegou na determinada, chutou forte, a bola ia pro canto esquerdo do Cássio, desvia no Ricardo Silva e mata totalmente a ação do nosso goleiro. 2-0, e aí eu falei, a vaca foi pro brejo. Imaginei que o América não ia ter força para buscar esse resultado. E aí o time deles começa a fazer aquela cera, fazer aquela situação toda. Cauã Diniz faz umas faltas sem necessidade, tomou um cartão amarelo na falta do cara de costa para trás, tal, tomou o cartão amarelo. E aí o Valentim percebeu que o Cauã Diniz é uma bomba relógio, é um filho de incapaz que ele pode ser expulso a qualquer momento. O que ele fez? Ele foi lá, colocou o Iago Souza no lugar do Cauã Diniz. O time ficou mais técnico por quê? Começou a tabelar mais fácil, porque o Iago Souza é muito bom jogador, muito qualidade, ele se aproxima, e o Tite Ortiz começou com quem dialogar. E aí a gente começou a se criar situações, mas ainda sem a força ofensiva necessária. Percebendo isso, o que o Valentim fez? Se eu estiver falando de Diniz aqui, que eu confundo Diniz com Valentim, tá? Esquece, se eu estiver falando de Diniz é porque eu confundo Diniz e Valentim, não sei por que eu faço essa confusão. Mas toda vez é o Valentim. Humberto Valentim. Ele pegou viu que o América estava sem poder de criar e incomodar o adversário, colocou o Stênio no lugar do Miguelito, que não fez uma boa partida, mesmo jogando pelo lado dele, não fez uma boa partida, não conseguiu ser efetivo. Tem crédito, mas esse jogo não foi bem. Colocou o Stênio e colocou o Arthur no lugar do Bigode. O Arthur, por mais que a gente tenha dificuldade de aceitá-lo, mas o Arthur, desses que o América trouxe, era o que se mostra mais com movimentação, se mostra mais disposto a fazer a jogar, a finalizar. E aí o América voltou com a entrada do Tite Ortiz, que eu não falei no início do segundo tempo. O América mudou o esquema, ficou no 4-3-3, né? E aí, com a entrada tirou o Cauã Diniz para colocar o Iago Souza, o América ficou mais técnico, ficou o Miquel mais atrás, e o Iago Souza e o Cauã e o Tite Ortiz fazendo mais as tabelas. O que eu vi quando mudou o esquema, quem apareceu muito foi o Maguinho. O Maguinho começa aparecendo fazendo jogadas de fundo, não aquelas jogadas que o Mariano ia até intermediário da cruzamento, ele ia ao fundo mesmo. Ele tanto teve uma tabela legal, que foi Tite Ortiz e Iago Souza, a bola sobra, ele vai além de fundo, cruza,
assim, cruzamento de manual, sabe? Rasteiro no pé do atacante. O Arthur já tinha entrado. Posiciona para marcar, só que ele vai tentar dar uma de letra. Aí falou, meu amigo Arthur, o negócio não tá fácil pro nosso lado. Se não tá fácil, meu amigo, faz o simples, não tenta dar de letra, não. Vira pro gol, enche o pé, porque o negócio o mar não tá para peixe. Mas foi uma boa jogada e o América começou a construir mais com o Stênio também incomodando. O Stênio não entrou tão bem igual ele entrou nos outros jogos, mas ele incomodou mais do que o Miguelito no ataque. O América fica mais com a bola, faz uns 15 minutos finais melhor que o Amazonas, e aí, como a gente vê, como a gente perdeu, aí a ideia de perder, que nós perdemos 2 pontos, né? Porque quando a gente organizou melhor o time, nós começamos a empilhar chances. E o goleiro deles, o Figueiredo, deu um chute bom pro gol. O Figueiredo não ficou fixo pelo lado direito, porque ficou Stênio na esquerda e o Figueiredo na direita. Não ficou tão fixo, começou a flutuar, né? A circular no ataque. Acho engraçado esse termo flutuar. Mas ele ficou, que é os termos comentaristas, mas ele não ficou fixo, então ele ia para a esquerda, para o meio, atacava, começou a criar jogadas, e numa jogada que ele deu uma enfiada de bola muito bem feita pro Maguinho. O Maguinho entra na área, assim, como é bom ter um lateral que está em condições de jogar profissionalmente, né? Nem é que o Maguinho seja essa Coca-Cola toda, não, mas só de ele estar em condições físicas, né, para jogar, atacar, ir à linha de fundo, ele entrou na área, o back dele deu um rapa nele por trás, pênalti, claro. Na hora de bater o pênalti, eu fiquei, meu Deus, quem vai ser que vai ter o pênalti? Eu falei, graças a Deus, o Bigode saiu. Aí, pega o Figueiredo, eu lembrei do jogo contra o Cruzeiro, que ele perdeu o pênalti pro Cássio, eu falei, não é o Cássio. Aí o Figueiredo vai bater. Aí, Arthur, viu o pênalti? Até nosso pênalti foi complicado. Dava, pegou na mão do goleiro, bateu, foi morrendo devagarzinho na área, mas entrou 2-1. O América se animou e começou a ir pro ataque. Aí é uma outra situação. O Valentim, fora de campo, é um cara que parece que vibra muito. Ele estava mais suado que muitos jogadores lá. Então o América passou essa vibração para o América. O América acreditou que poderia arrancar pelo menos um empate. Fomos para cima, começamos a jogar melhor. O Iago Souza participando muito do jogo, muito do jogo. O time do América mais organizado. E no final, aos 35, aos 40 minutos, entrou o Elizari no lugar do Miqueias, porque não tinha razão mais a gente ficar com o volante, que o time deles não saía. Eles fizeram o gol e praticamente não foram mais incomodar a nossa defesa. Então, o Valentim percebeu que não tinha necessidade de ficar com o Miqueias, colocou o Elizari, que entrou bem no jogo, e numa enfiada de bola do Elizari. Antes disso, houve o problema da luz. Eu já estava indo para os acréscimos, né? Já tinha entrado nos acréscimos, alguém lá desligou a luz do, sei lá, que estou falando aqui, estou posso estar cometendo até uma falsa acusação, mas a luz deu um problema lá, estranhamente, apagou quando a América estava pressionando mais. Aí foi aquela confusão e eu estava na rádio, né, no tempo lá, falei, a América podia fazer um gol no finalzinho só para queimar o filme desse pessoal que tentou fazer essa mutreta. Bom, não deu outra. A luz volta misteriosamente do nada. O Elizari pega a bola no meio campo e o Maguinho novamente, que sofreu outro pênalti. Então, o Maguinho, ele era para ter dado uma assistência se o Arthur fizesse o gol e sofrido 2 pênaltis. Lógico que a dinâmica do jogo ia mudar se a América fizesse aquele gol, né? Mas conseguiu fazer sofreu o pênalti. Outra vez o Figueiredo foi inteligente no pênalti, porque eu imaginei que ele ia bater no outro canto. E o goleiro também. Aí, na hora que o Figueiredo bateu no meio do gol, seguro, 2-2. E aí, não deu tempo para mais nada, foi empatar o jogo e praticamente acabou. O América, assim, eu vi, é triste comemorar um empate com o Amazonas, que está em último lugar, mas nas circunstâncias e na situação que o América se encontra, foi um ponto muito válido, mais pelo fator psicológico do que propriamente dito pelo ponto que nós conquistamos. Lógico que nós tiramos momentaneamente da zona de rebaixamento, né? Mas é uma situação que nós
elevamos o moral da equipe. O Valentim parece entender um pouco a dinâmica, com quem que ele pode contar nesse time. Vamos pensar o próximo jogo contra o Goiás, né? E o time do Amazonas saiu abaladíssimo. Então, nosso campeonato, a gente tem que ser humilde, né? Nosso campeonato é para não cair para a terceira divisão. Um adversário, eu acho que ele cavou ontem a sua queda. Você ganha de 2-0 e toma um empate de 2-2 com um concorrente direto, era para eles ficar 2 pontos na nossa frente, eles continuam atrás, eles que deveriam sair da zona de rebaixamento. Então o Amazonas, eu acho que ele vai ter que remar muito. A gente conseguiu um empate, acho que animicamente vai ser melhor para o América, a gente vai conseguir ter um equilíbrio. O Roberto, a gente vai ter essa semana para organizar o time e vamos esperar o jogo contra o Goiás, jogo duro, jogo difícil, mas o América nesses jogos, a América sempre iguala aos adversários, né? Joga com o time ruim, joga mal, e jogar com o time bom e joga bem. Então vamos ir nessa, tomara que a gente consiga se organizar, fazer um bom jogo, que a gente precisa pontuar novamente, beleza? Um abraço, galera, tudo de bom, até a próxima.